Vamos começar agora a aula de eletro no infarto. Tema fundamental para você. Isso despenca nas provas de residência e é fundamental para você para a vida, para dar plantão, para entender o que acontece com o paciente no infarto. Então, vamos começar com uma questão muito boa da Unicamp de 2019. Homem de 68 anos, com dor precordial há 3 horas, é hipertenso e diabético. Após a administração de AS, clopidogrel e nitroglicerina, ele evoluiu com hipotensão, ausculta pulmonar normal. Aonde deve ser colocado o eletrodo do eletro para determinar a região cardíaca acometida que justifica o quadro. Então ele te dá o eletro de 12 derivações, ele quer saber aonde você teria que colocar o eletrodo para entender o que aconteceu com o paciente. Quais são as opções? Letra A, borda external direita no segundo espaço intercostal. Letra B, linha hemiclavicular direita no quinto espaço. Letra C, linha axilar posterior esquerda no quinto espaço. E letra D, linha paravertebral esquerda no quinto espaço. Então, pausa esse slide, olha esse eletro com calma, pensa, vê qual a tua resposta e fica na aula até o final que a gente vai discutir essa questão, vai entender o que aconteceu aqui e qual o gabarito. Nessa aula sobre infarto, a gente vai falar basicamente sobre o infarto com supra, e no infarto com supra a gente vai falar sobre a evolução temporal e a localização da parede acometida, e vamos falar das alterações no infarto sem supra de ST. Começando com o que é mais importante você entender. O eletro é a representação do que está acontecendo de isquemia no coração. E a gente tem 2 padrões básicos que podem acontecer de isquemia. O primeiro padrão é quando eu tenho uma obstrução total e completa do vaso. Eu vou ter uma necrose transmural. Geralmente isso se manifesta com supra do segmento ST. Já o outro quadro clínico possível é um infarto em que eu não tenho a obstrução total do vaso. É o chamado infarto subendocárdico. A necrose não acomete o vaso sanguíneo, a parede do músculo cardíaco inteira. Então é subendocárdico e vai se manifestar como uma síndrome coronariana sem supra. Falando do infarto com supra, ele tem uma evolução temporal. Então a sequência de alterações vai começar assim que a artéria fecha, que ela entope, que é a isquemia. Ela é representada na onda T. Eu tenho uma onda T apiculada nos primeiros minutos. Então, começou a dor, se eu pudesse fazer o eletro assim que o paciente tem dor, eu veria uma onda T apiculada. O problema é que o paciente não chega num pronto-socorro ou não é atendido imediatamente, poucos minutos depois que ele tem a dor. A menos que ele tenha um infarto dentro do hospital. Geralmente demora horas para ele ir para o pronto-socorro. Então a primeira alteração é a onda T, a isquemia. A sequência de alterações vai para o segmento ST, que vai ter a corrente de lesão que a gente chama, e por fim, quando evolui com a morte celular, com a necrose, eu vou ter uma onda Q patológica. Então nos primeiros minutos, onda T apiculada, é a onda T relacionada com a isquemia. Após cerca de 30 minutos, eu tenho a representação do supra do segmento ST, o supradesenvelamento do segmento ST no eletro. Na sequência, partindo para 6 horas, eu começo a desenvolver uma onda Q, uma onda negativa que representa a necrose. A partir aí de mais ou menos 24 horas, essa onda Q ela permanece, o supra ele começa a se reduzir e a onda T começa a inverter. E por fim, depois de uma semana, fica uma onda Q no eletro e uma onda T invertida, que depois de meses a anos pode até voltar ao normal, mas o que fica de sequela no eletro, da representação da necrose, é a onda Q patológica, que é a consequência do infarto. A onda Q patológica é tão importante na avaliação do infarto que anteriormente os infartos eram divididos em infarto Q e infarto não Q, ou seja, infarto que gera onda Q, que é o infarto com supra, e o infarto não Q, que é o infarto sem supra atualmente. Então a nossa divisão atual, antigamente era baseada na onda Q. Agora a gente fala de supra do segmento ST. Então esse é um exemplo de um eletro, paciente que teve dor há poucos minutos, assim nos primeiros minutos, 5, 10 minutos. A gente tem uma onda T apiculada, como a gente pode ver,
Cuidado que essa onda P é apiculada, mas ela é assimétrica, ela não é uma onda T simétrica. Quando eu tenho uma onda T simétrica e apiculada em tenda, eu vou pensar em hipercalemia. Aqui não, aqui eu tenho uma onda T de um paciente com dor torácica, uma onda T assimétrica, apiculada, e eu já começo a observar supra em algumas derivações, como em AVL já começou a suprar, e aqui em V1, V2 também já começa a ter um supra do segmento ST. Então, isso são os primeiros minutos após o início da dor. A partir de 30 minutos, eu começo a desenvolver de fato o supra do segmento ST. Como eu posso ver? Na derivação V2, na derivação V3, V4, V5. Então, tem diversas derivações nesse eletro com o supra do segmento ST. Então, esse paciente já teve dor há pelo menos aí 30 minutos. O que é o supra? Então, eu estou falando de supra. Supra de ST, eu tenho que ter mais de 1 milímetro da elevação do supra, do segmento ST, em derivações contínuas. O que seriam derivações contínuas? V1 e V2, V3 e V4, D2, D3 e AVF, D1 e AVL, por exemplo. Então, mas a partir de da onde eu vou medir os milímetros para falar do supra? A partir do ponto J. Então, ponto J é o final do QRS e o início do segmento ST. Esse ponto ele vai estar supradesnivelado em relação à linha de base. A linha de base é o segmento PR. Então, está lá o ponto J e aqui a gente tem a nossa linha de base. Esse desvio para cima é chamado de supra. Eu não vou medir o supra até o pico lá da onda T, não. Eu vou medir até o ponto J, que é o início do segmento ST. Nesse exemplo aqui, a gente tem quase 6 milímetros de elevação. Então, isso é um supra grande, um supra bem alterado, 6 milímetros. Em V2 e V3 eu tenho algumas exceções. V2 e V3 geralmente já tem um pequeno supra. Então, para mulheres, a gente vai considerar que é um supra isquêmico quando esse supra tiver mais de 1,5 mm. Para homens mais velhos, acima de 40 anos, acima de 2 milímetros. E para homens jovens, acima de 2,5 milímetros. Então, o que é 1 milímetro para todas as derivações, em V2 e V3 tem uma exceção. 1,5 para mulheres, 2 para homens mais velhos e 2,5 para homens mais jovens. E a onda Q patológica com inversão de T? Ela acontece depois de pelo menos 24 horas. É um infarto evoluído. Como a gente pode ver nesse eletro, nas derivações inferiores, aqui o exemplo aqui de AVF, eu tenho uma onda Q e tenho inversão da onda T. Então é uma onda Q patológica com inversão da onda T. Mas o que é onda Q patológica e o que seria uma onda Q normal? Como que eu consigo diferenciar entre essas duas entidades? O que é normal e o que é patológico? A normal é uma onda Q pequena e rápida. Ela dura pouco tempo e ela tem pouca amplitude. A onda Q patológica é uma onda Q que dura mais de 40 milissegundos, ou seja, ela dura mais de um quadradinho e ela ocupa pelo menos 1/3 do QRS, da amplitude total do QRS. Como a gente pode ver aqui, ela dura mais de um quadradinho e ela tem uma amplitude de pelo menos 1/3 no QRS. Isso é uma onda Q patológica que representa necrose, um paciente que teve um infarto que evoluiu. Outro exemplo de infarto com supra no eletro é aquele paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo novo. Então ele não tinha bloqueio de ramo esquerdo e durante o quadro de dor ele desenvolveu um bloqueio de ramo esquerdo. Isso é para ser tratado e encarado como um infarto com supra. Nesse exemplo aqui a gente tem bloqueio de ramo esquerdo. Se vocês lembrarem da aula de bloqueio, isso é um QRS largo, tem mais de 3 quadradinhos. Em V1 ele está negativo, né? Ou seja, ele está desviado lá para trás, né? Se a gente lembrar do macete, você pensa em V1 como o nosso sinal, que vai dar para o carro. Se eu quero virar para a esquerda, eu vou abaixar a minha sinaleira para virar à esquerda. Então, se V1 está negativo, é esquerda, bloqueio de ramo esquerdo. Tem até uma morfologia de torre aqui em V6, então é um eletro típico de bloqueio de ramo esquerdo. Se esse paciente não tinha bloqueio de ramo esquerdo prévio e desenvolveu no quadro de dor, isso é para ser encarado como infarto com supra. E a localização da parede? Como que eu vou localizar qual a região do coração que infartou? Pelas nossas 12 derivações.
D2, D3 e AVF vem a parede inferior. Então, se eu tiver um supra nessa região, supra inferior. V1 e V2 estão aqui na frente, na região do septo. Então, V1, V2, parede septal. V3 e V4 vem a parede anterior. V5 e V6 vem a parede mais lateral, assim como D1 e AVL. Em alguns lugares vocês vão ver que D1 e AVL é parede lateral alta, também pode ser chamado assim. Se eu quiser ver a região mais posterior, eu vou para V7, V8 e V9, que vão estar lá para trás. São derivações auxiliares. E se eu quiser o ventrículo direito, eu vou para V4R, que está aqui à direita. Então, essas derivações é importante saber, porque você vai localizar onde está o supra e saber qual é a artéria que foi culpada pelo infarto. Isso vai ter implicação no tratamento, na hora que o paciente faz o cateterismo para definir o nosso tratamento. E uma outra coisa que é fundamental no infarto com supra é você entender o que é a imagem recíproca ou que a gente chama de imagem em espelho. Então, se eu tenho uma região aqui, a nossa parede anterior, e lá para trás a parede inferior. Se eu tenho alterações na parede anterior, elas vão se manifestar de forma contrária, ou como um espelho na outra parede. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se eu tiver uma inversão da onda T aqui, eu vou ver lá do outro lado como uma onda T positiva. Se eu tenho um supra do segmento ST aqui, o que eu vou ver na outra parede? Um infra do ST. Então, o que é supra na parede acometida vai ser um infra como imagem espelho. Se eu tenho aqui uma onda Q patológica, que representa a necrose, imagem recíproca vai ser uma onda R. A onda R nessa outra parede representa a onda Q nessa região de necrose. Então, muita atenção. Se eu observar no eletro, por exemplo, uma onda R em V1, que é a parede anterior, isso pode representar uma onda Q na parede posterior. A parede anteroseptal nesse eletro é a que está acometida. Como a gente pode ver, eu tenho um supra que vai em V1, V2, V3 e V4, que é a nossa parede anteroseptal. A artéria acometida aqui é a artéria descendente anterior. E como vocês podem ver, eu tenho imagem recíproca ou imagem em espelho na parede inferior. Olha só, eu tenho infra do segmento ST em AVF, em D2 e D3. É sempre importante, quando eu tenho infarto com supra, eu vejo onde tem um supra e eu observo se eu tenho imagem recíproca, porque isso reforça para mim que, de fato, isso é um supra de isquemia. Porque existem situações que eu tenho supra que não necessariamente representam isquemia. Mas, se tiver imagem espelho, eu não tenho dúvida. E nessa região está perfeito. Supro-anteroseptal, descendente anterior, vai ter um infra na parede inferior. Nesse outro exemplo, eu tenho um supra que se estendeu. Ele começou em V2, foi para V3, V4, V5, V6. Eu consigo também ver supra em AVL e D1, ou seja, está pegando toda a região anterior e lateral. A gente chama de anterior extenso. Geralmente é acometimento da região mais proximal da artéria descendente anterior. Então esse é o infarto mais grave. Quanto mais derivações com supra, mais grave o infarto. Então esse é um infarto de parede anterior extenso. E a parede lateral? Aonde se localiza a parede lateral no eletro? V5, V6, AVL e D1. Então D1 e AVL, parede lateral mais alta, e V5 e V6, a parede lateral normal. Isso geralmente está relacionado com a artéria circunflexa, que pega essa região mais lateral do coração. E como a gente pode ver, eu tenho imagem espelho. Olha só, tenho um infra na parede inferior, D2, D3, AVF, tenho até um infra na parede anteroseptal, V1, V2 e V3. Então, perfeito aqui. Suprou parede lateral, eu vou ter imagem recíproca nas outras paredes, principalmente na inferior e na anteroseptal. E a parede inferior? A parede inferior, D2, D3 e AVF. Eu vou ter imagem recíproca em V2, em V3, na parede anterior. Então, suprou lá inferior, 2, 3 e F, infra aqui na anterior, V2 e V3. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque geralmente quando eu tenho um supra na parede inferior, a artéria acometida é a coronária direita. E a coronária direita, além de irrigar a parede inferior, ela também pode irrigar outras regiões. A região do ventrículo direito
e a região da parede posterior. Então, se eu tenho supra em parede inferior, eu tenho que fazer outras derivações para observar outras paredes. Primeiro, o ventrículo direito. Então, como que eu consigo ver aonde está o supra, localizar o supra no ventrículo direito? Qual é a derivação? Então, aqui eu tenho as 6 derivações normais do eletro. V1 que está no quarto espaço à direita, V2, quarto espaço à esquerda, pula V4, pula V3, V4 fica na linha hemiclavicular do lado esquerdo, V3 fica no meio do caminho entre V2 e V4, V5 fica no quinto espaço na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Isso são as 6 derivações precordiais normais. Se eu quero fazer ventrículo direito, eu tenho que ir para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a derivação V3R e V4R. V4R vai ser na linha hemiclavicular, no quinto espaço, só que à direita. E o V3R fica no meio do caminho entre V1 e V4R. Então, é assim que eu consigo ver o ventrículo direito, principalmente pela derivação V4R. Então aqui está um exemplo, a gente faz as derivações e geralmente escreve no eletro que fez V4R. Olha só, supra em V4R. Isso está relacionado com o ventrículo direito. Isso tem implicações no tratamento. Então é muito importante. Supra inferior, vou procurar o ventrículo direito, vou fazer derivações para o ventrículo direito. E além disso, eu vou fazer derivações para a parede posterior. V7, V8 e V9. Aonde ficam essas derivações? V7 fica no quinto espaço, na linha axilar posterior, lá para trás. V8 fica na ponta da escápula. E V9 fica paravertebral, do lado da coluna vertebral, todos no quinto espaço. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho V8 e V9, e eu tenho supra em V8 e em V9. Então, pegando a parede posterior. Aqui tem um adendo. Eu coloquei entre aspas porque a parede posterior, na verdade, o que se viu da anatomia, estudos com ressonância, é que na verdade não é a parede posterior, é a parede lateral que essas derivações conseguem ver. Mas, apesar do termo anatômico não estar correto, isso foi consagrado pelo uso. Parede posterior é usado em todos os livros de eletro, você vai ver nas questões de prova. Então, por ser consagrado pelo uso, a gente continua usando o termo posterior. Mas anatomicamente esse termo está errado. O termo correto seria parede lateral. Mas como está consagrado pelo uso, eu não quero confundir a cabeça de vocês, pode continuar falando que V7, V8 e V9 é parede posterior ou dorsal, sem problema. Agora vamos falar das alterações relacionadas ao infarto sem supra. A gente já viu o infarto com supra, a evolução e como localizar a parede. O infarto sem supra, uma das principais alterações é um infra do segmento ST. Então, o infra do segmento ST, como a gente pode ver aqui, ó, em V1, em V2, a gente vê V4, V5 e V6. O infra, ele é mais grave quanto mais para baixo. Então, um infra horizontal é menos grave que um infra descendente. Nesse caso, eu tenho um infra descendente. Eu tenho infra também em D1 e AVL. Cuidado, o infra não localiza a parede. Eu não falo que tem um infra em parede anterior, não, porque eu não consigo falar que é aquela parede que está acometida. Geralmente é, mas não dá para ter certeza. Então, no caso do infra, eu não localizo parede. Quando eu tenho supra, eu falo supra de parede anterior. Quando eu tenho infra, eu não consigo falar qual a parede que está acometida. Eu descrevo que tem um infra nas determinadas derivações. Outro exemplo de alteração do elétron relacionado com o infarto é a inversão da onda T. Então, a inversão da onda T, nesse exemplo aqui, eu tenho de V2 até V6, uma onda T invertida. Geralmente ela fica simétrica e ela tem uma duração de pelo menos aí 5 milímetros, no mínimo. Geralmente é uma inversão profunda. Tomem cuidado, porque existe inversão em ondas T profundas em algumas alterações específicas, como sangramento intracraniano. Mas aí é um quadro bem específico. O paciente teve um trauma. Aqui não, é um paciente que chega com dor torácica. Se ele chega com dor torácica e tem esse padrão de inversão da onda T, isso é isquemia. É um paciente que tem um infarto sem supra, geralmente.
E a alteração dinâmica, que está relacionada com o infarto C supra, é uma alteração de alto risco. Nesse exemplo aqui, eu tenho um paciente que teve dor em casa, ele teve dor precordial em casa, foi ao pronto-socorro. Na hora que ele chegou no pronto-socorro, ele estava sem dor. Você fez o eletro inicial está normal. Pode ver, a onda T, o segmento ST, eles estão normais. Aqui não tem supra, não tem infra, está normal. Mas ele foi mantido em monitorização. Pedi troponina, deixei o paciente em observação. Passaram-se 10 minutos, ele falou, voltei a ter dor. Se ele voltou a ter dor, eu tenho que repetir o eletro. Repetir o eletro, olha o que aconteceu. E tem agora um infra do segmento ST, tem diversas derivações. Isso é alteração dinâmica. O eletro muda de acordo com a dor. Paciente sem dor, eletro normal. Paciente com dor, eletro com infra. Isso é alteração dinâmica. Isso é uma alteração de alto risco. Então, apesar desse paciente não ter um supra no eletro, ele tem que ser tratado rapidamente, de preferência encaminhado rapidamente para o serviço de hemodinâmica. E o que é síndrome de Wellens? A síndrome de Wellens nada mais é do que uma alteração da repolarização que está relacionado com uma suboclusão da artéria descendente anterior. Isso a gente vê no eletro por essa alteração. Olha a onda T aqui, ó. Ela começa positiva e depois ela fica negativa, invertida. A gente chama esse padrão de plus-minus. Ele sobe, plus, e ele desce, minus. É um mais-menos. Esse padrão nas derivações de V1 até V4 tem que chamar muita atenção. Isso geralmente são pacientes, se ele tiver dor em um quadro assim, ele pode estar com a artéria descendente anterior subocluída. Então ele tem que ser tratado rapidamente e de preferência levado rapidamente para o cateterismo. Então olha esse eletro, lembra desse eletro. Esse é um eletro muito importante. Apesar de aqui não ter supra, isso é um eletro de alto risco, porque tem essas alterações da onda T. Está relacionado com a chamada síndrome de Wellens. O Wellens foi o cardiologista que descreveu essa alteração eletrocardiográfica. Então, cuidado com eletros assim. Plus-minus, ou seja, essa alteração que a onda T fica positiva e depois negativa em derivações precordiais, V1 a V4, é sinal de alto risco. É um infarto sem supra que deve ser tratado o mais rápido possível. Agora vamos voltar. Agora que a gente aprendeu, vamos voltar para a questão e vocês veem como essa questão não é difícil. Aparentemente ela pode parecer, mas ela não é. Então, novamente, é um paciente com dor torácica, de 68 anos, hipertenso e diabético, que tomou AS, clopidogrel e nitroglicerina e logo depois disso ele ficou hipotenso, com ausculta pulmonar normal. E ele pergunta para você, aonde deve ser colocado o eletrodo do eletro para determinar a região cardíaca acometida que justifica o quadro. Então vamos com calma. A pergunta pode parecer confusa, mas ela não é. Vamos com calma. Primeiro vê o eletro. Então o paciente chegou e fez esse eletro. Nesse eletro, o que a gente tem? Nas derivações inferiores eu tenho supra, olha só. Supra em AVF, supra em D2, supra em D3. Então é um eletro que eu tenho um supra de parede inferior. Se o paciente tem um supra de parede inferior, o que eu sempre tenho que fazer? Eu tenho que procurar se o paciente tem infarto no ventrículo direito e na parede posterior associado. Pensando no quadro clínico dele, ele foi um paciente que recebeu nitroglicerina e ficou hipotenso. Qual situação em que eu tenho que evitar o nitrato? Que o nitrato pode causar hipotensão? Quando o paciente tem infarto do ventrículo direito. Se ele tem infarto de VD, os nitratos são contraindicados. Por quê? Porque eles podem gerar hipotensão. Por que isso acontece? Porque o ventrículo direito ele depende de enchimento, de pré-carga. Ele tem que encher para conseguir contrair. Quando eu dou nitrato, eu tenho uma venodilatação, o sangue não chega no ventrículo como deveria e ele acaba não conseguindo gerar um débito cardíaco adequado. Isso gera hipotensão. Então, o quadro clínico que esse paciente apresentou é relacionado ao infarto do ventrículo direito. A pergunta que ele faz é, aonde eu tenho que colocar o eletrodo para identificar o infarto do VD? Basicamente é isso que ele quis falar. Vamos para as opções. Letra A, borda external direita no segundo espaço intercostal. O que é isso aqui? Borda external direita, segundo espaço.
Isso é o foco aórtico da ausculta. A gente não coloca eletrodo de eletro no segundo espaço. Isso é para ausculta. A gente coloca os eletrodos de eletro no quarto e quinto espaço, lá para baixo. Então esquece essa opção. Isso é de ausculta, isso não é de eletro. Elimina ela na hora. Letra B. Linha hemiclavicular direita no quinto espaço. O que que fica na linha hemiclavicular direita no quinto espaço? V4R. Então tá perfeito. V4R vai ver o quê? O ventrículo direito. Então tá perfeito. É isso que justificaria o quadro. Mas vamos ver as outras opções também. A letra C. Linha axilar posterior esquerda no quinto espaço. Que derivação fica nessa posição aqui? V7. Né? V6 fica na linha axilar média e V7 fica na linha axilar posterior. O que que V7 vai ver? A parede posterior. A gente viu que, na verdade, anatomicamente não é posterior, mas é o termo consagrado pelo uso. Então é isso que a gente vai usar. V7 vê parede posterior. A parede posterior não justifica esse quadro aqui. O que justifica esse quadro é o VD. Então isso aqui está errado. Letra D. Linha paravertebral esquerda no quinto espaço. Qual a derivação que fica nessa localização? V9. V9 fica paravertebral esquerda no quinto espaço, lá para trás. V9 vê o quê? Parede posterior. A parede posterior não justifica esse quadro. Então a resposta para essa pergunta é a letra B, linha hemiclavicular direita no quinto espaço. Então ele fez uma pergunta sobre localização de eletrodo muito boa, porque ele não te perguntou onde fica o VD. Não, ele te deu um quadro clínico para você pensar e conseguir descobrir ou lembrar aonde fica o eletrodo. Isso é muito importante. Se for trabalhar em algum lugar que as enfermeiras não têm muita prática com eletro, você vai ter que orientar para elas aonde colocar o eletrodo. Isso é fundamental. Então, sempre lembra, no eletro do infarto, em evolução temporal, localização da parede e as alterações do infarto sem supra.